partindo para a gente encerrar a nossa aula de hoje, eu estou trazendo agora, são posições minhas, né, minha humilde contribuição aqui, no sentido de mostrar, né, que toda vez que eu olho para metaverso, eu tenho que ver essa conversão do mundo real financeiro para o mundo digital, mostrando aqui uma figura de Bitcoin, né? Ou seja, a moeda em dólar e Bitcoin aqui, a sua conversão, porque cada vez mais estamos nos integrando às duas coisas. A diferenciação entre o mundo físico e o mundo digital, ela tende a cada vez diminuir, vai ser tudo real, tudo real. O mundo físico e o mundo digital, eles já são real hoje. E a gente tem que entender que estamos vivendo nessa era onde daqui a pouco, para nós, não importa se eu estou num lado, se estou no outro, né? E o metaverso está contribuindo para que a gente tenha essa sensação do mundo digital cada vez mais virtualizado e presente na nossa vida cotidiana. Então, aqui, eu costumo dizer para todos, né, que, veja, o estudo sobre metaverso, ele não pode parar aqui. Você terminou o curso Metaverso Expert, se você terminou, parou de estudar. Não, é uma atividade contínua e permanente, porque você, se não estudar continuamente, não analisar o que está acontecendo no mercado, você vai se desatualizar muito rapidamente. Então, muito importante esse tipo de chamada, né? E outra coisa importante de lembrar é que a visão deste curso, ele objetiva o quê? Formar profissionais metaverso experts que tenham como seu objetivo, né, assessorar empresas, prestar serviço de consultoria e até mesmo assumir cargo de direção sobre o assunto de mundos virtuais, de ambientes digitais, e que isso é o lado importante no nosso foco. E para isto, eu tenho aqui, eu elenquei 10 recomendações que eu considero importantes para que os nossos alunos reflitam, pensem, né, e vejam se eu tenho razão ou não. Obviamente, eu não sou dono da verdade, mas eu acho importante que a gente reflita sobre isso. Então, mais uma vez, a primeira recomendação: busque se manter atualizado, olhando para o mercado como um todo, né? Não se impactando com notícias pontuais. O mercado, a gente tem notícia, notícia, notícia sobre metaverso, sucesso ou insucesso todos os dias, né? Vamos lembrar aquela frase que quem enxerga a árvore, ou seja, uma notícia, não consegue ver a floresta, não consegue ver um todo. Então, vamos nos abster, né, das notícias, olhar, mas vamos olhar o mercado como um todo, né? Ou seja, as notícias não representam, de fato, o mercado. Nunca esquecer disto. Eu já vi muita gente falar, não, mas já estão falando disso, já estão dizendo que a Meta lá perdeu dinheiro. A Meta está usando desculpa para isso, para os seus acionistas, que perdeu dinheiro com o metaverso. Mas a Meta está perdendo dinheiro com as grandes multas que vem recebendo e vai continuar recebendo por estar utilizando indevidamente dados pessoais. Então, nós temos que entender que a queda das ações da companhia se deu porque ela perdeu muito dinheiro no pagamento de multas, né? Então, vamos lá, vamos ver o mercado, vamos ver, por outro lado, nós temos empresas investindo muito, empresas trabalhando, grandes marcas colocando muito capital, injetando muito dinheiro, então nós não podemos ver só as notícias negativas, temos que ver as positivas e entender o contexto como um todo. O segundo recomendação é: seja sempre isento quanto às tendências preconizadas por empresas líderes. Ou seja, a gente muitas vezes vê o que a Meta fala, o que a Microsoft fala, o que a Amazon fala, o que o Google fala, e a gente se influencia por isso, né? Vamos entender que muitas vezes aquela indicação de tendência pode ter interesses próprios, não? E não deve, né, se representar na realidade a questão brasileira, ou seja, o Brasil tem outras características e nós estamos no Brasil, a gente tem que ver o que disto vai impactar ou não na nossa realidade. Não podemos nos esquecer disso. A terceira recomendação, né, é a seguinte: vamos lembrar sempre que um bom expert não é aquele que sabe tudo. O sabe tudo, na verdade, não sabe nada.
A gente tem consciência de que a gente continua no dia a dia aprendendo, mas o bom expert é aquele que sabe o necessário para resolver problemas. O bom expert é aquele que conhece outros profissionais e outras empresas que são capazes de trazer soluções para os seus problemas. O bom expert não é aquele que faz tudo, que arregaça a manga e faz tudo, tudo, tudo. Não. Bom expert é aquele que enxerga o todo, que enxerga onde buscar a solução para resolver a necessidade sua ou do seu cliente. Então, isto que nós temos que ter em mente. Tá? Não queira fazer tudo, abraçar um mundo que seu braço não alcança. Né? A quarta recomendação é que busque sempre equacionar soluções simples e evolutivas em seu projeto. Eu já vi muita gente cometer o pecado mortal de desenvolver megaprojetos, começando, nascendo grande, e morrer na praia, não conseguir materializar, né? Abandonar tudo porque não consegue chegar, não consegue alcançar seus objetivos. Então, se você tiver que oferecer para o seu cliente, ofereça um projeto pequeno, que entregue valor desde o início e que tenda a evoluir continuamente. Isto é fundamental para aquele que vai projetar uma solução metaversal. Veja, até porque todas as tecnologias de sustentação de metaverso estão em evolução, nós não podemos ofertar alguma coisa que a gente acredita que a alto custo seria atingível hoje. Então, vamos deixar aquela tecnologia de ponta, de muito na ponta, deixe para depois e coloque coisas que são materializáveis em curto prazo, com baixo custo, que possa trazer resultados imediatos, que o cliente veja, isso é importante. E para complementar isso, eu trago os 5 conselhos que, veja, é pouco provável que você, pensando em metaverso, se consiga fazer projetos simples, porque qualquer projeto de metaverso, por mais simples que ele seja, mesmo contrariando o que eu disse na recomendação anterior, ele já não é simples. Um projeto simples de metaverso já não é simples, mas a gente tem que lembrar a frase aqui do Leonardo da Vinci, né? A simplicidade é o último grau da sofisticação. Veja, se eu fizer um projeto simples que funciona e que traga resultado, buscando a simplicidade, eu já estou sofisticando esse projeto. Então, esta frase, ela deve ser sempre o motivador para que a gente, como projetistas de soluções metaversais, busque sempre simplificar, para que a gente possa, de fato, ter projetos sofisticados. Thelma, quer falar alguma coisa até aqui, dentre as 5 primeiras recomendações? Ah, estou adorando. O que eu quero dizer para os nossos alunos que eles, com tudo que eles viram aqui, eles façam também as suas recomendações, né? E esse exercício do que eles consideram. Isso é importante, porque aqui a gente está formando vocês como Metaverse Expert, e é justamente esse empoderamento que vocês criam, né? De poder construir e ser referência para outras pessoas. Aqui a gente viu uma série de especialistas como referência, o professor João também como uma referência, e você também pode ser uma referência, porque você está chegando agora, praticamente nos últimos minutos do curso aqui, então você também pode construir as suas frases, como que você considera que você consegue levar esse assunto metaverso. Sinta-se responsável pela construção do metaverso no mundo dos conceitos, dessas visões. Então, achando excelente, professor, você está finalizando o curso, né, com a autenticação da sua assinatura, porque a gente trouxe tantos especialistas, mas a nossa confiança, pelo menos a minha, está em você. Então, é muito importante receber essas suas recomendações. Perfeito, Thelma. Eu tenho mais 5 recomendações aqui, e para a gente encerrar. Eu digo assim, a gente nunca deve esquecer de algumas coisas. E quando eu falo em metaverso, isso aqui pode parecer polêmico, mas não é. Ou seja, metaverso, a palavra metaverso no singular,
e que a grande mídia coloca sobre este tema, né? Metaverso é uma filosofia, ela é um conjunto de visualizações de todas as matérias, de uma integração. Não sei se você lembra, Thelma, quando nós falamos da questão da interoperabilidade entre plataformas metaversas, né? Não existe um único metaverso, mas existe um conceito de metaverso, por isso que eu digo assim, metaverso no singular é uma filosofia que contempla o universo virtual utópico, né? Ou seja, com muita coisa, né? Mas ele é utópico porque ele é isento de empresas proprietárias na internet, o que não é uma verdade no nosso mundo físico, no nosso mundo real, né? Hoje, quando a gente começa a ver, eu tenho que utilizar o termo metaversos, porque na web e na internet eu tenho várias plataformas, eu tenho vários websites metaversais que estão aí, então vários metaversos, né? E a gente não pode esquecer que, talvez num futuro utópico, né, que a gente acredite, eu acredito que nunca vai acontecer, tá? Então, eu digo assim, na prática, o metaverso, no singular, poderá nunca acontecer no futuro, porque ele vai depender de fatores de interoperabilidade e de integração entre as plataformas. Eu não acredito, conhecendo o ser humano, que a gente vai conseguir ter isso de uma maneira muito ampla, né? Pode ser até que surja um sistema operacional de integração de metaversos, pode ser até, como nós já mostramos, pode ser até que isto venha a se materializar, mas é muito, né? O poder econômico das empresas e a potencialidade de descentralização que nós já estamos observando hoje, a concorrência entre as empresas pequenas e as big techs, elas estão mostrando que isso não vai acontecer nunca, porque nós vamos proliferar o número de metaversos, mostrando planetas, né, inteiros construídos, né, com uma comercialização ampla. Então, eu digo assim, que a nossa realidade serão mundos virtuais digitais, hoje e no futuro. Então, vamos lembrar disso. Depois, outra recomendação para ser considerada, né, é que um projeto de solução metaversal tem que estar sempre muito bem planejado, bem documentado, e ele tem que ser solidamente construído. E mais importante de tudo isso, ele tem que ser efetivamente testado e amplamente aprovado em todas as suas funcionalidades pelo cliente, porque o cliente que está pagando o desenvolvimento do produto, tá? E, obviamente, pelos seus stakeholders, ou seja, pelos influenciadores. Não adianta um projeto ser muito bom, muito fantástico para o projetista, para o desenvolvedor, e ele não ser bom para o cliente. Muitas vezes é um projeto mais simples, mais que entregue valor mais rapidamente, etc., mais barato para o cliente, satisfaz mais do que alguma coisa fantástica, né? Superestimado, caro, demorado e que não entregue valor a curto prazo. Então, nós temos que entender isto, né? Que uma boa solução de um projeto ele tem que estar bem planejado, bem documentado, construído de maneira adequada, testado e aprovado, principalmente. Depois, lembrar também que a melhor forma de conquistar um cliente é mostrar a realidade dos fatos. Querer enganar cliente dizendo que metaverso é isso, pode fazer aquilo, pode acontecer aquilo, o que muita gente está fazendo no mercado, eu, desde o começo que eu vejo, né, esse hype que nós tivemos, o metaverso será fantástico, vai acontecer. Tudo bem, até pode ser falado, mas com muito entre aspas, mostrando que isto pode ser um futuro. Mas hoje nós já temos isto aqui já é viável, isto pode acontecer, ou seja, a realidade dos fatos ele precisa ser entregue. Então, obviamente, temos que demonstrar as possibilidades imediatas e a longo prazo, né? As que podem ser passíveis de serem alcançadas, ou seja, propostas de projeto consistentes e educativas fazem o cliente aprender, entender os desafios, entender as possibilidades e entender, obviamente, o devido alcance das soluções. Se eu não educar o cliente na venda de um projeto, esse cliente vai comprar uma ilusão
e o meu projeto tende a ser fracassado. Então, vamos entender isso, vamos deixar muito claro para o cliente do que ele vai conseguir, do que é possível ser alcançado, quais são os retornos de investimento, como é que ele vai alcançar o valuation da sua empresa com isso, e a partir daí é muito importante que isso seja muito sincero, muito claro, muito honesto, né? A nona recomendação é: procure sempre destacar e diferenciar custo de valor. Ou seja, o investimento, né, ele tem um custo, mas qual é o valor que eu entrego? Qual é o resultado? Né? Então, isso é muito importante. Em soluções de metaverso, tem muita coisa que eu vejo o pessoal construir que não tem custo para fazer, mas não tem nenhum valor para quem está visitando. Então, a gente precisa entender muito bem esse equilíbrio, né, entre as coisas. Eu vou dar um exemplo típico. Eu crio um ambiente a gente já faz isso, mas eu crio um ambiente de estrutura de metaverso, que eu crio um auditório, eu crio uma arquibancada com cadeiras para o público sentar. Tudo bem, é bonito falar, eu estou levando do mundo real para um mundo, né, do mundo físico para o mundo, né, virtual, eu estou levando uma similaridade. Ok, um auditório normalmente tem poltronas para a pessoa sentar. Mas, pergunto, um avatar em pé fica cansado? Um exemplo, né? Então, vamos ser mais objetivos. De repente, um avatar em pé, numa plataforma, em níveis diferentes, para enxergar alguém no meio do palco, pode ser mais atrativo, pode ser mais prático do que criar um auditório com um monte de poltronas, porque cada objeto poltrona tem um custo, objeto virtual para construir tem um custo. Então, os nossos projetos eles devem ser mais simples, mais objetivos e mais funcionais. Então, vamos procurar fazer, né, valer a pena e diferenciar a questão entre o valor entregue e o custo para fazer aquela solução. E a 10ª recomendação é que a gente tem que lembrar que nós estamos tratando sempre de tecnologia, né? O que é impossível hoje pode ser viável amanhã. A tecnologia está em evolução. Então, a gente nunca deve dizer nunca. Nós temos que dizer sempre para o nosso cliente: vou buscar uma solução. Pode ser que eu não encontre hoje, mas vou encontrar amanhã. Mas, em tecnologia, a gente não pode dizer nunca. Então, vamos pensar e vamos em frente. Thelma, tem alguma, nesse segundo bloco, alguma recomendação? Eu vou estar encerrando aqui essa nossa aula, mas eu queria saber de você. Excelente recomendações. Assim, essas últimas colocações, o que eu diria, né, de uma outra forma, a gente só tomar cuidado com o nosso ego, né? Então, muitas vezes a gente quer falar que tudo é possível, né? Quando você coloca, por exemplo, no item 8, tudo é possível para vender, para conquistar o cliente, para fazer essa consultoria, mas é bom a gente ter o pé no chão, porque a gente está construindo uma coisa sólida, né? Então, não tem nada. Quem vai investir sabe que tem riscos. E quanto mais sincero ele entender que você também tem a visão, eu acho que vai sentir mais segurança. Então, isso é muito importante, não ganhar cliente a qualquer custo, mas a gente trazer coisas consistentes para quê? Para não conquistar só um cliente, poder conquistar vários e pensar nessa jornada a longo prazo. Eu acho que essa questão de quando a gente fala de custo e valor, eu até vou ampliar um pouco do que você disse, né? Tem muitas questões desses investimentos que são intangíveis quando a gente fala de experiência do cliente, então também tem que ser considerado, né? Quanto mais você incluir esses valores intangíveis, também vai beneficiar os seus projetos. E o item 10, eu acho que você viu isso muito na prática, né, professor, durante o decorrer da sua carreira, não só como professor, mas como empresário, e trabalhando muitas vezes com sistemas e sistemas de segurança. Então, essa lição
de vida, né, da prática, é muito interessante a gente receber. Muito obrigada. Ok, Thelma. Bom, nós estamos encerrando aqui e eu convido a todos para a nossa aula 4, no módulo 12, que é uma aula que a gente vai estar mostrando como serão os exercícios para a certificação SPET e como vai acontecer a certificação na prática. Então, essa aula 4 é uma aula onde eu vou estar expondo o modelo, né, de exercício, como fazê-lo, como é que vai ser a certificação. Então, eu tenho as duas divisões: mostrar o exercício, algumas técnicas para estudar, a parte dos exercícios e, obviamente, mostrar como é que vai ser o modelo de certificação. Então, eu aguardo todos na última aula do curso, que é a aula 4 do módulo 12. Thelminha, vamos nos despedir. Obrigada a todos. Até a próxima. Obrigada, professor. Um grande abraço a todos. Até mais.